Fala pessoal, esse é o canal Pirei na Matemática, eu sou o professor João e nesse vídeo estarei resolvendo a questão de número 155 do Enem de 2018. E vamos lá então. O remo de assento deslizante é um esporte que faz uso de um barco e dois remos do mesmo tamanho. Dois remos do mesmo tamanho, tá? Presta atenção nessa informação. A figura mostra uma das posições de uma técnica chamada afastamento, como mostra aqui, né, esse atleta aí nesse esporte. Nessa posição, os dois remos se encontram no ponto A e suas outras extremidades estão indicadas pelos pontos B e C. Esses três pontos formam um triângulo ABC, cujo ângulo BAC tem medida de 170 graus. O tipo de triângulo com vértices nos pontos A, B e C, no momento em que o remador está nessa posição é. Então, eu só vou transcrever esse desenho desse triângulo para vocês analisarem esse triângulo por um outro ângulo, tá bom? Então, nós temos aqui a informação de que esses dois remos têm a mesma medida, então vou representar aqui como ponto A, B e C, e aí nós sabemos pelo enunciado que este ângulo BAC aqui, que é esse BAC, ele é de 170 graus, certo? Como o remo tem os dois remos que estão representados pelos segmentos AB e BC, o segmento AB e o segmento BC, é óbvio que eles são congruentes, eles são iguais, porque os dois remos têm o mesmo tamanho, como já indicado no enunciado. Então, esse lado aqui tem a mesma medida que esse, certo? Ou seja, estamos classificando em relação aos lados de um triângulo isósceles, que tem dois lados minimamente iguais. E outra coisa, se esse lado aqui, em relação a esse ângulo, é 170 graus, a soma dos ângulos internos aqui do meu triângulo, ela é de 180. Quanto que falta para 180? Faltam 10. E eu tenho que distribuir esses 10 aqui em 5 graus e 5 graus, certo? Então, eu já posso classificar esse triângulo em relação aos lados e em relação aos ângulos também. Então, em relação aos lados, um triângulo com no mínimo dois lados iguais, a gente chama de isósceles. E aí, se fossem os três iguais, equilátero, e se fossem os três com medidas distintas, escaleno. E em relação aos ângulos, gente, então temos três opções também. Se ele tivesse um ângulo de 90 graus, eu chamaria de triângulo retângulo. Se ele fosse um ângulo que tivesse somente ângulos agudos, que são ângulos menores que 90 graus, eu chamaria de acutângulo. Mas quando ele tem a presença de um ângulo que é obtuso, né, um ângulo obtuso, o que é um ângulo obtuso? É um ângulo que é maior do que 90 graus, né, e obviamente menor do que 180. E nem tem como a gente ter um ângulo de 180 no triângulo retângulo na geometria plana, né? Então, observem que eu tenho um ângulo que é maior do que 90, que é o 170. Então, esse triângulo, em relação aos ângulos, ele é considerado um triângulo obtusângulo. Opa, eu ia fazer um O, fiz um A. Ele é considerado, então, um triângulo obtusângulo, porque ele tem um ângulo obtuso. Então, obtusângulo. Bem, somando essas duas definições, é só recorrer aí à definição, né, como nós já fizemos, vocês vão encontrar, então, um triângulo obtusângulo isósceles, ou isósceles obtusângulo, e essa alternativa é contemplada aí na letra E. Beleza, pessoal? Espero que essa resolução possa ter ajudado nos seus estudos. Bons estudos e até a próxima.